2 milhões de anos no passado, o rei demônio matou os deuses e destruiu os pergaminhos sagrados, antes de permitir que um herói inútil acabasse com sua vida miserável, separando os 4 reinos do universo. Durante sua morte, quando ele renasceu, no entanto, ele disse a seus pais que seu nome era Onus, e cresceu para ser um homem em uma semana. Mas nunca percebeu que sua existência foi apagada da história, e que todo o mundo deles foi fabricado. No dia dos exames de admissão, uma garota inútil estava caminhando para a arena, antes que um perdedor feio esbarrasse nela, fazendo-a derrubar a carta que estava segurando. Naquele momento, um homem bonito, sexy e gostoso pegou para ela, vendo que seu nome era Misha, e que seu pai era ainda mais inútil do que sua própria família. Quando eles começaram a se afastar, um lacaio inútil o chamou de virgem por ajudar a garota. Mas Onus passou por ele como se ele não existisse. No entanto, Zap convocou sua chama e gritou para ele responder. Mas com um leve suspiro, Onus apagou suas chamas. Com apenas o poder de suas palavras, ele forçou o idiota a congelar em seu lugar e torturou mentalmente sua bunda enquanto ele estava de castigo. Dentro do prédio, a primeira fase dos exames finais foi um duelo entre os candidatos. Então, quando chegou a vez de Onus, ele viu que seu oponente era o perdedor feio e inútil que ele aplaudiu. No entanto, sua armadura antidemoníaca bloqueou a habilidade de fala de Onus de ativar dessa vez, e continuou a invocar uma das 7 espadas lendárias para amplificar sua capacidade mágica. Assim que a partida começou, Zap correu em direção a Onus. Mas com um único suspiro, as chamas foram extintas mais uma vez. Então, para fazê-lo se sentir melhor sobre sua vida deprimente, Onus prometeu não fazer um único movimento pelo resto da partida. E quando Zap pensou que estava dando desculpas para o quão fraco ele era, todos os seus órgãos explodiram. E Onus revelou que esse era o poder do seu batimento cardíaco. As ondas de vibração começaram a esmagar as entranhas do homem. Mas em vez de se render, Zap continuou chamando Onus de um idiota feio e inútil. No entanto, Onus fechou a boca com um sapato. E depois de um único estalar de dedos, Zap foi completamente destruído. Mas como Onus não conseguiu terminar sua frase, ele decidiu trazer Zap de volta dos mortos, perguntando se ele estava pronto para desistir depois de morrer. O idiota se recusou a desistir, então Onus o matou mais uma vez e o reviveu. Mas quando Zap disse que era de uma linhagem real, Onus começou a matá-lo centenas de vezes por segundo, dizendo que eles poderiam fazer isso por milhares de anos. Mas antes que ele estalasse os dedos, mais uma vez, Zap se curvou para Onus, admitindo que ele foi derrotado. Ele pediu a terceira fase do exame. Eles começaram a avaliação de conhecimento, e a primeira pergunta era sobre a identidade do rei demônio fundador. Então, sem hesitação, Onus respondeu que ele era o fundador. Quando o dia acabou, Misha estava esperando do lado de fora. Onus terminar, então, sendo o gigachat que ele é, Onus a convidou para passar a noite em as leis da magia em si, destruindo os sigilos mágicos. Todos eles começaram a explodir, e quando a poeira baixou seu quarto e pediu sua mão, quando ela o agarrou, Onus ativou sua magia de teletransporte, um dos feitiços proibidos perdidos conhecidos pela humanidade. Enquanto jantava, sua mãe estava preocupada que ela roubaria seu filho, então ela perguntou o que ela mais gostava em seu filho. Hesitando por um momento, Misha disse a ela que ela gostava de seu grande coração de pau, ela ama seu grande coração. Sua mãe estava feliz que seu filho encontrou uma esposa doce, e foi fazer o bolo de casamento deles. Enquanto eles caminhavam para casa mais tarde, Misha revelou que ela não via seus pais desde que ela nasceu.
e que o homem de antes não era seu pai. Mas naquele momento, uma barreira mágica foi lançada, e um coliseu apareceu para selá-los lá dentro. Das sombras, um homem apareceu, se apresentando como o Senhor Demônio Legendu, dizendo que ele era o irmão de Zapes. No entanto, No o levantou, dizendo que sua família não tem utilidade para tais fracos. E o eletrocutou até ficar crocante, dizendo que Ono seria o próximo por desrespeitar os sangues puros do Rei Demônio. No entanto, Onus revelou que nunca se importou com linhagens. E enquanto eles invocavam seus sigilos mágicos para atacá-lo, Onus começou a quebrar as leis da magia em si, destruindo os sigilos mágicos. Todos eles começaram a explodir, e quando a poeira baixou, o nobre decidiu lançar sua habilidade suprema. A magia de origem proibida passou apenas através da família real, mas quando ele a lançou em direção a Onus, um farol vermelho explodiu em direção ao céu. E quando a poeira baixou, Onus estava ileso. Afinal, Onus revelou que a magia de origem era o ato de tomar emprestado poderes do Rei Demônio, para que não fosse capaz de afetar a origem em si. Mesmo com todo o seu desrespeito, ele decidiu dar a ele uma última chance, e ressuscitou seu irmão como um zumbi. Com sua alma perdida, ele foi capaz de acabar completamente com a magia de seu irmão. Conforme o zumbi continuava se aproximando, Onus disse a ele que sua única chance de se salvar era lembrar dos momentos que passou com seu irmão e cuidar dele mesmo em seus momentos mais difíceis. Quando o homem se recusou, Onus ordenou que ele chamasse o nome de seu irmão, e enquanto suas memórias brilhavam em sua cabeça, o campo explodiu com os poderes mágicos de Zapes, e Onus pensou que era uma vergonha o quão fracos os laços familiares haviam se tornado, com todo o coliseu entrando em colapso. Onus lançou uma barreira protetora sobre os dois cadáveres, junto com Misha, antes que todo o campo fosse destruído. Enquanto Misha olhava para Onus, ele ficou desapontado com o quão inúteis seus descendentes haviam se tornado. Então Onus decidiu revelar a verdade, dizendo a eles que ele era o verdadeiro Rei Demônio da tirania. De volta à Era Mítica, o herói do mundo chegou para desafiar o Rei Demônio. Mas Onus revelou que matar demônios não poria fim à guerra deles. No entanto, para dar uma chance à paz, Onus se ofereceu para sacrificar toda a sua energia mágica em vida, para criar uma barreira entre as 4 dimensões, dizendo que também estava cansado dessa tragédia. Então o herói decidiu confiar nele, e agradeceu por sua gentileza. Depois daquele momento, Onus começou o ritual, e com o herói apunhalando-o no coração, Onus desejou que na próxima vida, eles pudessem se tornar amigos. Conforme a expansão da energia mágica explodiu para fora, as barreiras entre os reinos foram criadas, e alguns momentos depois, Onus despertou para seus novos pais. Durante seu primeiro dia na escola, Misha disse a ele que ele era o único que falhou no exame de conhecimento, mas quando ele se perguntou como isso era possível, ele decidiu investigar suas memórias, percebendo que o nome do Rei Demônio na verdade havia sido alterado para a voz de Oévia, e quando a aula começou, a professora mostrou a eles a base de todos os sigilos mágicos, mas Onus disse a ela que ela estava completamente errada. Então, enquanto ele caminhava para mostrar a verdade, ela ameaçou expulsá-lo se ele estivesse desperdiçando seu tempo com uma única mudança no fluxo mágico. Onus dobrou a saída de efeitos mágicos e voltou para seu assento, chocando a todos. Depois de se sentar, o professor anunciou que haveria um duelo de grupo nas próximas semanas, então aqueles que quisessem se tornar líderes de grupo deveriam se apresentar. Uma garota loira gostosa foi a primeira a se levantar, dizendo que seu nome era Sasha, e Misha disse a ele que ela era sua irmã, a que realmente conseguiu morar com seus pais. Depois de ouvir essas palavras,
Onus se apresentou como outro líder, dizendo que ele era o verdadeiro rei demônio da tirania. Alguns momentos depois, todos escolheram se tornar parte do time de Sasha. No entanto, Sasha se aproximou de Onus, dizendo a ele que, embora ele tenha conseguido uma companheira de equipe, ela não passava de um pedaço de lixo inútil, e que ela nem tinha sua própria alma, mas era apenas uma boneca controlada por magia. Com essas palavras, Onus a chamou de idiota que não entende o fluxo da magia, então Sasha prometeu retribuir sua insolência. Quando ela deu um passo para trás, seu olho mágico de destruição ativou, mas não teve efeito em Onus, então ele decidiu se levantar com seu próprio olho de destruição, avisando-a para saber seu lugar. Assim que as aulas terminaram, Sasha apareceu diante deles, dizendo que queria colocar uma condição na próxima partida. Se você vencesse, ela se juntaria ao time dele, mas se você perdesse, Onus se tornaria seu escravo vitalício e obedeceria a todos os seus comandos. Então, sabendo que ele venceria de qualquer maneira, Onus concordou. Uma semana depois, Onus enfrentou Sasha na floresta. E eles criaram um pacto Zek para selar as condições do duelo. Assim que o acordo foi selado, um pássaro anunciou o início do exame. Em um instante, o time de Sasha construiu uma jive para sua proteção, mas Misha se perguntou qual seria o plano deles. Onus disse a ela que não tinha intenção de se esconder, então ela construiu 3 castelos com seu feitiço jive para criar uma distração dentro do castelo de Sasha. Enquanto ela tentava acomodar seus homens em seu território, eles perceberam que Onus estava aproximando-se de seus jives. Naquele momento, ele os chamou de covardes imundos da semana, e eles se perguntaram como ele conseguia ouvir suas vozes, então ele disse a eles que seu feitiço de criptografia era mais fácil de quebrar do que suas mães à noite. Enquanto segurava o castelo, ele levantou a porra toda com uma única mão e jogou o castelo em direção ao céu antes de pegá-lo. Enquanto ele girava o castelo, ele o jogou longe, fazendo-o cair no chão, e os alunos foram espancados pelo acidente. Mesmo assim, Sasha sugeriu um novo ataque. Um feitiço Gelgrazed, poderoso o suficiente para destruir qualquer monstro. Diante de seus olhos, eles invocaram uma arma poderosa usando um feitiço combinado e dispararam um Gelgrazed. Onus achou que eles mereciam uma recompensa por seu esforço e disparou uma pequena chama, que destruiu o Grazed e começou a voar em direção ao castelo, com medo de que todos fossem secar. Eles lançaram vários escudos para detê-lo, mas a chama destruiu todos eles e caiu no castelo, queimando tudo instantaneamente. Nesse momento, Onus apareceu diante de Sasha, e ela se perguntou como ele conseguiu lançar um ataque semelhante sozinho. Ele revelou que não era nem mesmo um feitiço Gelgrazed, mas na verdade era um feitiço mágico ainda maior. No entanto, nada disso importava para ele. E ele a lembrou sobre o acordo, dizendo que ela agora deve se tornar sua escrava e fazer qualquer coisa que ele pedir. Ela tentou dizer que preferia abraçar o chão. E enquanto Misha tentava ajudá-la, ela disse para ela se perder, mas relutantemente concordou em obedecer seus comandos. Quando ela se perguntou por que Onus estava disposto a tê-la em sua equipe, ele disse a ela que seus olhos são lindos, e que eles irradiam uma das formas mais elegantes de magia que ele já viu. Mais tarde naquele dia, quando ele convidou as irmãs para jantar, sua mãe ficou encantada por ele ter trazido para casa uma segunda esposa, e seu pai estava orgulhoso de estar criando um grande homem muçulmano. Naquela noite, quando chegaram em casa, Sasha decidiu falar com Onus a sós e agradeceu por ajudá-las a se tornarem irmãs novamente, decidindo fazer uma pergunta a ele. Ela se perguntou o que ele faria
Se seu destino estivesse sendo controlado por alguém, então ele disse a ela que aniquilaria qualquer um que ousasse ficar em seu caminho. Sasha se afastou, dizendo que ela apenas o beijou como um amigo, e não porque ela gosta dele ou algo assim, vaca. No entanto, ela estava preocupada que quis a engravidasse, então Onus desapareceu antes que ela o arrastasse para pagar pensão alimentícia. No dia seguinte, na escola, Misha disse a Onus que o aniversário de Sasha era no dia seguinte, e se perguntou o que ela poderia oferecer a ela como presente. Naquele momento, Sasha chegou, sentou-se à mesa deles e disse a Onus que seus antigos companheiros de equipe pretendiam se juntar ao time dele. Mas ele disse a ela que não tinha interesse em seu bando de perdedores. Em pouco tempo, o professor começou a dizer a eles que o rei demônio da tirania era esperador e encarnar em breve. E que em antecipação ao seu renascimento, um dos 7 imperadores demônios anciãos estaria revelando alguma magia especial para eles. Nesse momento, Ibus Necron entrou na sala. E Onus o chamou pelo nome, perguntando se ele se lembrava de seu mestre. Mas o professor prometeu expulsá-lo imediatamente. No entanto, o ancião decidiu perdoá-lo. E se perguntou como eles se conheceram, se perguntando como suas memórias foram manipuladas. Onus decidiu forçá-lo a se lembrar, mas depois de olhar suas memórias, ele o soltou e ordenou que ele começasse sua palestra. Mais tarde, após a aula, Onus disse ao senhor ancião que ele entrou em suas memórias perdidas de 2000 anos atrás, mas descobriu que ele realmente acredita que o rei demônio era Abus Delevia. Ele pensou que alguém deve ter reescrito o passado após sua morte, e tinha tomado toda a sua glória para si, até mesmo apagando suas memórias dele. No entanto, ele achou que Onus parecia familiar, mas disse que preferia ficar longe até que tivessem certeza de que ele era realmente o rei demônio. E logo começou a sair. Em pouco tempo, Onus se juntou a Misha e a viu com a mesma carta que ele encontrou no dia do exame de admissão. Ela disse a ele que era de seu guardião. Naquele momento, eles notaram Sasha com seus antigos companheiros de equipe, que estavam tentando reconquistá-la para o time. Quando seus esforços foram inúteis, eles se perguntaram por que ela estava saindo com os 2 desajustados da escola, mas ela ficou com raiva, e seus olhos demoníacos cortaram o chão, dizendo-lhes para tirar seus horríveis rostos de sua vista. No dia seguinte, o professor começou a dizer aos alunos que cada grupo deveria coletar ferramentas mágicas em seu exame de masmorra, e que o líder reivindicaria o item para seu time. Quando o exame começou, todos os alunos correram para a masmorra, mas Sasha se perguntou por que Onus estava esperando atrás. Ele disse a ela que a melhor maneira de vencer o exame era adquirir o cetro no nível mais baixo da masmorra, e que até mesmo os professores achavam que o cetro era apenas uma história que nunca nem existiu. No entanto, Onus tinha certeza de que o encontraria, afinal. Ele disse a eles que este era seu castelo, enquanto caminhavam pela masmorra. Onus disse a Misha que eles encontrariam um ótimo presente para o aniversário de Sasha dentro da sala do tesouro. No entanto, quando ele descobriu que hoje era também o aniversário de Misha, ele percebeu que eles eram na verdade gêmeos. Em pouco tempo, eles chegaram a uma parede, e pensaram que era um beco sem saída, mas Onus disse a eles que era na verdade uma passagem secreta. Sasha tentou usar seus olhos demoníacos para ver o interior, mas percebeu que não conseguia ver nada, então Onus quebrou a parede, revelando a passagem secreta. Quando eles chegaram dentro de uma sala interna, Onus revelou que ele havia mantido como um domínio secreto para ativar círculos mágicos naturais. Mas notou que ela parecia diferente de como ele a deixou, e se perguntou quem a manipulou enquanto ele estava fora.
Eventualmente, eles apareceram diante da grande porta que levava ao cetro, e Misha percebeu que ele tem proteção anti-magia. Mas Onus apenas o abriu. Depois de avistar o cetro, Onus convidou Misha para uma sala privada e disse a ela para escolher um presente para Sasha. Então ela escolheu uma túnica de fênix e pensou que seria o melhor presente para sua irmã gêmea. Alguns momentos depois, eles se juntaram a Sasha e Misha deu a ela o presente que encontrou, desejando um feliz aniversário para sua única irmã gêmea. Percebendo o quão gentil sua irmã era, Sasha prometeu guardá-lo para sempre e gritou com Onus para lhe dar um pouco de privacidade para que ela pudesse colocá-lo. No entanto, quando ele voltou, ele percebeu que Sasha havia matado Misha. Naquele momento, ela começou a chamá-lo de perdedor nojento que sofreu lavagem cerebral com um beijo. No entanto, Onus pensou que ela estava apenas fazendo um show e intencionalmente arranhou o coração de Misha com a ponta da faca. Determinada a provar que ele estava errado, Sasha revogou o acordo com um novo feitiço, e Onus se perguntou como ela conseguiu quebrar um dos bandos demoníacos mais fortes. Ela continuou dizendo que Misha nasceu para ser nada além de seu escravo inútil, e naquele instante, ela lançou um feitiço de condicionamento em Misha, ameaçando acabar com sua vida se Onus tentasse capturá-la. Pensando que seu plano estava definido, ela tentou ativar um feitiço de voo, mas Onus a pegou e fez o ferimento de Misha desaparecer, com seus olhos demoníacos ativando. Toda vez que ela ficava animada, ele disse a ela que tinha notado que seus olhos não ativavam quando Misha desejou a ela um feliz aniversário, até que ela recebesse o manto. Mas se perguntou por que seus olhos demoníacos não, mesmo depois de traí-la. Afinal, ela deveria estar animada para finalmente terminar seus planos. Mas Sasha ativou seus olhos demoníacos, quebrando as paredes da masmorra. No entanto, Onus ativou seus próprios olhos para contê-la no ar, congelando-a no local, mas Misha disse a ele para deixá-la escapar. Onus disse a ela para revelar porque ela havia planejado tudo isso, mas decidiu soltá-la de qualquer maneira. Misha tentou ajudá-la, mas ela disse a ela para tirar sua cara feia de sua vista, chamando-a de idiota nojenta e imediatamente voou para longe. Com apenas os dois restantes, Onus disse a Misha para confessar tudo sobre si mesma, então ela começou a dizer a ele que desapareceria à meia-noite, pois ela era apenas uma cópia de Sasha que nunca deveria ter existido em primeiro lugar. Ela disse que foi criada de Sasha por meio de magia de fusão e tinha apenas 15 anos de vida, mas foi tratada como se fosse invisível durante toda a sua vida. No entanto, ela estava feliz que ele se tornou seu amigo, e quando ela começou a se desculpar por ser um fardo inútil, Onus a abraçou, dizendo que estava feliz por tê-la conhecido. Ele disse a ela para fazer um pedido, e prometeu realizá-lo. Então ela desejou um dia viver feliz com sua irmã. Ao mesmo tempo na masmorra, a porta desapareceu antes que Sasha pudesse sair, e naquele instante, Onus apareceu com Misha, dizendo que Misha espera fazer as pazes com ela. Misha tentou perguntar se ela realmente a odeia, mas Sasha decidiu desafiar Onus para outro duelo, dizendo que só responderia às perguntas de Misha se Onus conseguisse controlar seus círculos mágicos. Naquele momento, Sasha começou a desenhar círculos mágicos, mas Onus sabia que ela havia criado sigilos além do seu nível de controle, e percebeu que ela pretendia falhar no duelo. Então, em um instante, Onus ativou a magia e venceu o duelo, então Sasha concordou em falar com sua irmã. Ela se lembrou de que quando elas eram pequenas, Misha sempre ficou ao seu lado, mesmo quando ela não tinha controle sobre seus olhos demoníacos. No entanto, ela foi abandonada por todos por ser uma cópia, então para salvá-la de desaparecer,
À meia-noite de seu aniversário de 15 anos, Sasha começou a pesquisar feitiços mágicos que a fariam viver para sempre. Quando ela começou a lançar um feitiço, ela disse a Misha que seu círculo mágico mudaria seus destinos, mas que a única maneira de ativá-lo era rejeitá-la. Ela revelou que tudo que ela fez até este exato momento foi para Misha odiá-la e escolher viver, para que seus planos funcionassem perfeitamente e lançassem um feitiço para mudar seus destinos. No entanto, o feitiço quebrou, e a capa começou a desaparecer. Misha disse a ela que ela nunca odiaria, não importa o que acontecesse. E suas palavras fizeram Sasha cair de joelhos, decepcionada com o quão horrível ela era. Ela começou pedindo a Misha para rejeitá-la para que ela pudesse resgatá-la usando o feitiço, mas Misha disse a ela que ela continuaria vivendo dentro dela, e nunca a trairia. Ela disse a Onus que estava feliz por se reunir com sua irmã, e pensou que agora era a hora de entrar no Nirvana. No entanto, Onus revelou que havia uma solução para manter os dois vivos. Ele disse que só precisava mudar o passado, e como eles nasceram como demônios separados de duas fontes, ele fundiria as fontes e os tornaria um com o outro como gêmeos e não como uma cópia. Naquele instante, Onus ativou a magia, dizendo que as enviaria de volta no tempo. No entanto, sua única esperança de usar seus poderes era acreditar que ele era realmente o rei demônio da tirania. Nesse momento, o Senhor Ancião rompeu o teto e esfaqueou o coração de Onus. As meninas perceberam que ele era o mesmo ancião de sua classe. E o ancião começou a dizer que as meninas eram apenas um recipiente para despertar o fundador. Onus se perguntou por que ele estava tentando despertá-lo quando ele já estava vivo, e o atingiu com gel Grey. O ancião se perguntou como ele conseguiu sobreviver ao ataque, então Onus disse a ele que ele era imortal, e arremessou a lâmina, esmagando-o contra a parede, decidindo continuar com o feitiço. Ele ativou Rivide e começou a transportar as meninas através do tempo. Em pouco tempo, a parede se abriu, e o guardião do tempo apareceu diante delas, dizendo que tinha vindo para puni-las por interromper o fluxo do tempo. Diante de seus olhos, ele puxou o senhor mais velho e voltou no tempo, curando sua ferida como se ele não tivesse sido aniquilado. Então o guardião lhe concedeu todo o seu poder, e o ancião retornou à vida, pronto para executá-los. Onus lançou gel Grais nele, mas ele os congelou e os fez explodir. Quando ele se lançou para o lado, quebrou o escudo de Onus, e seu segundo lado destruiu outro escudo. Antes que eles percebessem, o imperador quebrou outra cobertura, esfaqueando Onus pelas costas. E ele desapareceu diante de seus olhos. No entanto, Onus apareceu diante dele, e o imperador se perguntou como ele conseguiu sobreviver ao seu ataque. Então Onus revelou que ele era a única pessoa que poderia realmente acabar com ele mesmo, mas o ancião desapareceu instantaneamente, decidindo tentar outro ataque. Ele ordenou que o tempo congelasse, e uma escuridão misteriosa cobriu todos eles, congelando as meninas instantaneamente. Mesmo assim, Onus era invencível, dizendo que nem mesmo o tempo pode parar o poder de sua vontade. O ancião estava determinado a não perder, e voou para acabar com ele, destruindo sua barreira e outra. Enquanto tentava acabar com ele, Onus se protegeu com novas barreiras e o jogou de lado. Ele disse a Misha e Sasha que estava disposto a fazê-los felizes, não importa o que acontecesse. E até mesmo liberaria seus poderes para destruir todos os seus inimigos, porque um bom marido deve proteger suas esposas. E naquele instante, o feitiço quebrou com uma luz dourada aparecendo. E Sasha gritou para Onus mudar seu destino. Juntos, eles revelaram que acreditavam em sua reencarnação, e que ele era o verdadeiro rei demônio da tirania. Imediatamente,
Eles desapareceram na luz dourada, junto com todas as suas memórias, retornando às formas de bebê. Eles trocaram fontes entre si, aperfeiçoando sua transição como gêmeos. Com as meninas seguras na luz, Onus disse ao ancião que estava pronto para a batalha. Imediatamente, uma nova magia foi ativada. E Onus puxou sua espada de destruição, pronto para aniquilá-lo. Antes que o demônio pudesse se mover, Onus o esfaqueou profundamente no rosto, e ele percebeu que não estava se curando, então Onus começou a matá-lo. Com meros gestos, e ele explodiu naquele instante. Com a paz restaurada, Onus convocou o ancião Ives de volta à vida, e disse a ele que ele havia executado o demônio e o guardião que assumiu seu corpo, com a ponta do dedo. Onus restaurou suas memórias para ele, e disse a ele para espioná-los outros anciões até que descobrissem quem apagou suas memórias. Nesse momento, a luz dourada desapareceu. E as meninas se perguntaram se o feitiço foi bem sucedido. Onus disse a elas que sim, e disse que nenhuma delas desapareceria à meia-noite. Depois de chegar lá fora, Sasha ficou feliz por ambos estarem vivos. E pediu desculpas a Misha por tratá-la mal por todos esses anos. Mas antes de partirem, Onus presenteou Misha com um anel de gelo de Nenúfar que poderia congelar o mar inteiro num piscar de olhos, dizendo que o encontrou na sala interna da masmorra e pensou que seria um presente de aniversário perfeito para ela. No dia seguinte, na aula, Sasha começou a esperar pela professora para anunciar sua pontuação perfeita no exame da masmorra. No entanto, quando ela chegou, ela decidiu anunciar que um aluno transferido se juntaria à classe e o chamou de mestre da espada mágica. Para o exame, ela começou dizendo que o cetro especial de Onus havia desaparecido, mas a professora disse que, como ele não foi avaliado antes de desaparecer, ela daria apenas 70 pontos à equipe. No entanto, Misha achou suas ações cruéis, dizendo que os híbridos e a realeza mereciam o mesmo tratamento, mas a professora disse a ela para calar a boca feia e ameaçou expulsá-la da escola. Nesse momento, Onus apareceu diante de um aluno, dizendo que havia encontrado o ladrão feio e inútil. Depois de tirar o cetro do peito antes de entregá-lo à professora, ele a chamou de vadia virgem inútil. Isso era tão solitário que ela teve que tentar arruinar a vida de adolescentes felizes, porque ela foi infeliz a vida inteira. Depois da aula, Misha decidiu agradecer a Onus por revelar o ladrão, mas Sasha disse a ela para tirar sua cara feia de M do seu homem. No entanto, Misha disse a Onus que ela pertence a um grupo de onitarianos que esperam unificar a raça demoníaca, e se perguntou se ele estaria disposto a se juntar ao grupo deles, dizendo que apenas o rei demônio seria capaz de fazer a diferença. Então mais tarde naquela noite, assim que a garota ouviu, elas chegaram ao clímax com sua cara de bunda quente, se perguntando se sua espada iria penetrar suas entranhas até a espinha, e deixá-las em cadeiras de rodas no dia seguinte. No dia seguinte, na arena, os alunos tentaram puxar espadas mágicas do chão. Mas Sasha percebeu que a espada estava drenando seus poderes mágicos, e estava basicamente sem esperança. Naquele momento, 2 imperadores demônios anciãos apareceram diante deles, e um começou a dizer que apenas os alunos que conseguissem puxar uma espada seriam autorizados a competir no torneio de espada mágica. Quando Sasha perguntou por que Onus não tinha sacado uma espada, imaginando se ela era poderosa demais para ele, ele forçou uma espada a começar a emanar sua aura poderosa, e ela voou para sua mão instantaneamente. Impressionado com a visão, um dos anciões sugeriu enfrentá-lo. No entanto, um cara aleatório sacou outra espada, e eles perceberam que ele era o aluno transferido, decidindo desafiá-lo.
O segundo ancião avançou contra ele, mas o cara novo o derrubou. Instantaneamente, Ionos nocauteou o segundo ancião como um pedaço de lixo. Mais tarde na aula, o cara novo se apresentou como rei e pediu para se juntar ao time de Onos. O professor tentou dizer que Onos era um desajustado e não poderia liderar uma realeza, mas Rei achava que as regras da escola eram tão inúteis quanto sua vida amorosa. Onos achou que essas eram as palavras de um sábio, mas recusou seu pedido de qualquer forma, e disse a ele para se juntar a outro time. Ele disse a Misa e seu esquadrão para se juntarem à equipe de Rei, para desafiá-lo, dizendo que só aceitaria se conseguissem impressioná-la ele. No dia seguinte, quando o pássaro anunciou o início do duelo, Onos disse às raparigas que iria enfrentar Rei enquanto lutavam contra o esquadrão. Nesse momento, Misa invocou um castelo de gelo gigante a partir do chão, e Sasha perguntou-se como é que se tinha tornado tão poderosa, mas Misa pensou que eram os poderes do seu anel de gelo. Em pouco tempo, Onos apareceu diante de Rei, pois repararam num castelo de monstros na floresta. Onos percebeu que Rei estava a apoiar a sua equipa com os seus poderes mágicos, tentando equilibrar a luta. Onos decidiu levá-lo para uma quinta de árvores. Ao mesmo tempo, Sasha conseguiu desviar-se da lâmina do monstro e, usando a comunicação mental, Onos disse-lhe para trabalhar com Misa e destruir o monstro com Gelgras, mas ela achou que não eram suficientemente poderosos. Entretanto, Misa decidiu ativar um feitiço de cerco e convocou um morteiro de fogo do inferno, pronto para destruir tudo à sua passagem. Ao mesmo tempo, Sasha preparou seu próprio feitiço supremo e, quando Misa disparou o seu, este combinou-se com o feitiço de Sasha e lançou Gelgras, abrindo um buraco no monstro e fazendo-o cair. Mas enquanto se perguntava como é que se tinham tornado tão poderosos, Misa atacou-a por trás. Entretanto, Onos estava a dar palmadas no rabo de Rei, e quando atacou com a sua espada, falhou, mas chocaram um contra o outro antes de ele saltar para longe. Do outro lado do campo, Sasha ficou impressionada com a descrição de Misa e decidiu revelar o seu manto de fênix. Misa pensou que poderia derrubá-la de qualquer maneira, e o monstro tentou atacá-la novamente. Nesse instante, Misa apareceu para dar apoio, enquanto Misa e o monstro tentavam atacar ao mesmo tempo. As raparigas lançam a sua magia de fogo e gelo, combinando-a numa magia de fusão. Desencadearam um poderoso tornado que levou Misa para longe e atirou o monstro para longe, e as raparigas descobriram que ficaram mais fortes juntas. Nesse momento, explosões sacudiram a floresta, e aperceberam-se que Onos e Rei estavam prestes a destruir toda a área. Com um único choque, um vento forte soprou para o lado, e com outro choque, uma grande poeira explodiu pela floresta. Onos disse-lhe que esta era a primeira vez que tinham um verdadeiro sparring desde a sua reencarnação, e enquanto continuavam a lutar, Rei pensou que ele era um adversário digno. Quando apareceu diante de Onos, pronto para acabar com ele, permitiu-lhe dividir o seu ramo antes de revelar que tinha realmente a vantagem, e percebeu que estaria morto se fosse uma arma a sério, pelo que Rei se rendeu, mas questionou-se se já se tinham conhecido antes e achou que ele era familiar. Onos disse-lhe que ele era o Rei Demônio e acolheu-o na sua equipa. Nessa noite, em sua casa, a mãe adolescente de Onos começou a celebrar o seu harém crescente, mas as raparigas achavam que ela era uma inútil e feia que devia manter-se afastada do seu homem. No dia seguinte, na escola, o professor anunciou que Rei e Onos tinham sido escolhidos para lutar no torneio de espada mágica e disse-lhes para prepararem as espadas antes de começar. No entanto, quando a aula terminou, Onos disse a Rei que ele achou que era suspeito que a realeza da academia o estivesse a recrutar para a lista do torneio. Nesse momento, Misa chegou, dizendo que um dos 7 imperadores mais velhos estava na Union Tower. Em pouco tempo, chegaram à torre, e o ancião, Melis, disse a Onos que aguardava a sua reencarnação há 2000 anos. Disse-lhe que metade das suas memórias foram apagadas após a sua morte, mas a sua alma nunca o esqueceu. Onos pensou que Onos Deuebeia estava por trás de tudo isto, e questionou-se quem o tinha escolhido para o torneio.
Nessa noite, quando Onus chegou à casa, descobriu que Misha lhe tinha preparado o jantar como uma boa esposa. Assim, depois da refeição, ofereceu-se para a levar a um encontro, uma vez que ela seria uma esposa melhor do que Sasha. E com a rapariga entusiasmada, disse-lhe para escolher o lugar para onde deseja ir. Na noite seguinte, chegaram a uma loja de modelos mágicos para o encontro, mas Onus perguntou-se como é que aquilo era melhor do que um restaurante. Lá dentro, Onus reparou nas casas modelo, e logo descobriu que Misha as tinha feito. Enquanto conduzia para a oficina, ela usou a sua magia de gelo para criar um modelo do seu jantar, e Onus ficou impressionado com o seu trabalho. Decidindo tentar, convocou todo o reino. E no local disto, o dono da loja pensou que o poderia vender por $1 milhão, mas não teve vontade de o vender e disse-lhe para se ir embora. Mais tarde, nesse dia, quando Misha começou a admirá-lo como um pequeno tesouro, Onus transformou-o num anel e colocou-o nela, dizendo que ela poderia tê-lo para sempre, pois apenas desejava tê-la ao seu lado. Enquanto almoçavam num restaurante, um gato misterioso apareceu diante de Onus, e Misha percebeu que era o Sr. Avis mais velho. Começou a contar a Onus que o grupo unitário de Misha estava a ser controlado por um homem misterioso. Mas nem o esquadrão fazia ideia de quem ele era, por isso Onus disse-lhe para ficar de olho no torneio e em todas as armadilhas possíveis que pudessem montar. Nessa noite, quando Onus e Misha chegaram a um hospital, ele decidiu examinar os arredores. Nesse momento, Rei chegou, perguntando-se por que tinham vindo. Onus disse-lhe que estavam a passear, mas Rei pensou que era uma mosca morta. Disse-lhes que a mãe estava doente e tinha vindo para ficar ao lado dela. Pensando que era uma doença comum, Onus ofereceu-se para curar com os seus poderes mágicos, mas Rei disse-lhe que estava totalmente desesperada, e agradeceu-lhe a oferta. Poucos dias depois, o senhor mais velho começou a contar a Onus que alguns dos outros imperadores demônios pretendiam atraí-lo para uma armadilha durante a luta. Onus pensou que recuar era a coisa certa a fazer e disse-lhe que pretendia atrair Dilivia de Onus para fora do esconderijo. Dentro da arena, quando o pássaro apresentou o campeão em título, todos repararam que Onus não apareceu e pensaram que era um mau perdedor por abandonar o combate. Entretanto, no túnel, Onus aguardava que Dilivia de Onus aparecesse na arena, pensando que poderia atraí-lo para sua própria armadilha. No entanto, tendo ouvido insultos suficientes, a sua mãe começou a gritar que Onus se tornaria o Senhor Demônio, e daria um pontapé no traseiro de todos eles quando assumisse o trono. Ao mesmo tempo, o seu pai chegou ao túnel, dizendo que tinha feito uma espada mágica especial para o duelo, e que a sua vitória iria provar que até os híbridos se podem tornar no Senhor Demônio. Ao ouvir as suas palavras, Onus percebeu que não podia ser cobarde e disse a Misa que se iria livrar de todas as armadilhas. Depois saiu e saltou para a arena, impressionando todas as raparigas. Ao sacar da espada, prometeu destruir o homem num segundo, para provar que era realmente o rei demônio da tirania. Nesse momento, o homem começou a golpear com toda a força, mas Onus evitou-o e saltou para o outro lado. Quando o homem ficou zangado, lançou-lhe o demônio presa de água, mas ele destruiu-os com um único golpe. Uma rajada de vento começou a golpear o campeão, até destruir a sua espada, e este caiu como um mau perdedor. Nesse momento, o pássaro declarou Onus vencedor, mas o professor ficou zangado e pensou em eliminá-lo. Enquanto Onus estava sentado na sala de espera, Rei entrou e tentou cortá-lo, mas ele escavou bem fundo no seu coração. No entanto, depressa se separaram, e Rei prometeu aniquilá-lo nas finais. Ao sair, Onus disse a Misa que Rei estava a usar uma coleira misteriosa e disse que provavelmente estava a fazer o sacrifício pela sua mãe doente. Mais tarde, nesse dia, quando Onus nocauteou outro adversário, os alunos questionaram-se se ele iria realmente ganhar a competição. Mais tarde, nesse dia, a mãe de Onus queria pegar na enorme espada de Onus durante a noite, pois ele não teria permissão para continuar o torneio se ela desaparecesse. Depois entregou o objeto, e ela quase caiu com o peso, mas prometeu protegê-lo.
Em pouco tempo, apareceu dentro do hospital com Misa e encontrou a mãe de Rei que estava doente de doença espiritual e estava a perder a sua fonte e magia. Onus disse a Misa que ela desapareceria em breve, percebendo que era metade espírito, metade demônio. Mas Misa questionou-se como é que Rei era realeza se a sua mãe era híbrida. Onus pensou que ela poderia não ser a sua verdadeira mãe e questionou-se se haveria uma forma de a salvar. Nesse momento, a mulher acordou e percebeu quem ele era. Ela disse-lhe que Rei falava sempre dele, mesmo que estivesse quase inconsciente. Onus questionou-se se ela sabia que ele era refém da organização monárquica, por isso disse-lhe que sabia, e disse que era a única forma de a tratar. Onus perguntou-se se a poderia curar, mas ela disse-lhe que, como era meio espírito, só poderia existir se todos acreditassem na sua fonte. Quanto a Rei, disse que era um rapaz especial que sempre adorou esgrima, mas estava triste por nunca ter conseguido encontrar um adversário digno até conhecer Onus. No entanto, Onus sabia que iria derrotar Rei, mas não queria ser o motivo da morte da sua mãe, por isso tentou lançar um feitiço, dizendo a Misa para consumir a sua fonte com a sua magia espiritual. No entanto, dado que ambos podiam ser eliminados, disse-lhe para não perder todas as suas fontes, pois seria impossível ressuscitar qualquer um deles. Mesmo assim, Misa estava determinada a salvá-la e concordou de imediato. Quando um novo feitiço foi ativado, a fonte de Misa começou a fluir para a mulher. Entretanto, enquanto a mãe de Onus e o esquadrão se dirigiam para casa, o professor apareceu diante deles. Começou a dizer-lhes que o comitê de direção deveria segurar a espada de Onus para as finais, mas a mulher recuou imediatamente. A professora pensou que a violência era a resposta, e atirou uma bola poderosa, quase a destruindo. Percebendo que estava ferida, a professora disparou uma bola mais poderosa, mas as meninas protegeram-na com uma barreira mágica, até serem derrubadas pela força da explosão. Depois de avistar as meninas feridas, a mãe perguntou-lhe por que estava a atacar as suas próprias alunas, mas a professora chamou-lhes híbridas imundas e inúteis que nunca mereceram estar na sua turma, para começar. Ela disse que tinha vindo retribuir a Onus por ter humilhado seu irmão na arena, e disse que todos os outros podiam apodrecer no inferno, uma vez que não eram da realeza. Enquanto ela libertava uma energia terrível, as meninas conseguiram protegê-la, e uma delas disse à mãe de Onus para fugir. No entanto, o professor disse que estavam muito fracos e aumentou a energia até os consumir. Mesmo assim, as meninas não se renderam, pelo que o professor lançou um feitiço de fogo para as queimar até se transformarem em cinzas e começou a queimar as outras. À medida que a sua raiva aumentava, lançou uma explosão de energia sobre as raparigas, dominando o seu escudo e transformando-as em torradas queimadas. Sem que restasse ninguém, lançou outra explosão de energia para aniquilar a mãe de Onus, mas este apareceu diante dela, sofrendo o impacto. Chamou a professora um pedaço de lixo feio e vergonhoso e conteve-a com um feitiço. Nesse momento, curou a ferida da mãe e reviveu todas as meninas, dizendo que nunca as esqueceria pela sua bravura. Ao aproximar-se da professora, disse-lhe que a iria castigar por ser tão feia, e desapareceram na arena. Antes que ela pudesse escapar, ele saqueou-a com a sua lâmina, dizendo que só lhe pouparia a vida se ela o reconhecesse como o rei demônio da tirania. Depois, à medida que a dor se agravava, chamou-lhe rei demônio, mas Onus pensou que ela estava desesperada apenas para sobreviver, e mandou-a diretamente para o inferno. Entretanto, lançou imediatamente um feitiço e ressuscitou-a num novo corpo. Disse-lhe que agora ela era uma híbrida e podia dizer adeus à sua realeza. Este era o seu pior pesadelo, e ela tentou matar-se, mas Onus disse-lhe que a amaldiçoou a regressar a este corpo para sempre, e desapareceu da arena. Entretanto, no hospital, Rei esgueirou-se até Misa, exigindo saber por que estava ali. Ela disse-lhe que estava a partilhar os seus poderes com a sua mãe, na esperança de a salvar e libertá-lo da organização monárquica. Satisfeito com a sua bondade, disse que ela estava a perder muito da sua fonte, mas Rei nocauteou-a para silenciar a sua boca feia e deitou-a no sofá. Naquele momento percebeu que a mãe estava consciente,
e Está começou a dizer-lhe que estava pronta para descansar em paz. Disse que estava feliz por tê-lo encontrado depois de ter sido abandonado pela família, e que estava orgulhosa por ter sido sua mãe. Quando ela caiu inconsciente, Rei decidiu sair da sala, feliz por ter encontrado um desfecho. Nesse momento, Onus apareceu lá dentro e viu-o sair do hospital, e no dia seguinte, defrontaram-se num duelo. Com a luta pronta para começar, ambos usaram uma pulseira de drenagem espiritual que limitaria os seus poderes mágicos. Quando o duelo começou, Rei saltou em direção a Onus e desviou-se por pouco da sua espada, e quando as suas armas se chocaram, Rei questionou-se como é que Onus se mantinha tão poderoso mesmo com a pulseira de drenagem espiritual, e revelou que a sua pulseira era um ornamento comum. No entanto, não tinha qualquer intenção de o matar, pelo que a espada contratual perfurou a sua espada e estava pronta para acabar com ele. Rei disse a Onus que tinha acabado de arruinar o seu contrato com o grupo monárquico e que a sua mãe seria eliminada em breve. Pensou que a sua vida acabaria quando a espada extinguisse a sua fonte, e disse a Onus que não tinha qualquer desejo de o arrastar para baixo com ele. No entanto, prometeu dar-lhe um pontapé no traseiro antes que desse o seu último suspiro. Pronto para o desafio, Onus disse-lhe para dar o seu melhor, pelo que atacou com a sua espada, mas todos pensaram que eram demasiado rápidos para os seus olhos. Enquanto o rei se desviava da lâmina de Onus, atingiu-o no braço e saltou para longe antes de atacar novamente com a velocidade da luz e cortar o seu corpo. Enquanto se atacavam, tilintaram espadas, e Onus cortou-o, imaginando quem teria vantagem, voltaram a atacar, e Onus perdeu o braço, mas a espada de Rei partiu-se quando Onus lhe esfaqueou o coração. Nesse momento, um feitiço mágico foi ativado, e o chão desceu profundamente no solo. Dentro de uma prisão dimensional, Onus reparou no pássaro, e transformou-se no ancião Malleus naquele instante. Malleus disse-lhe que estava à espera para se ver livre dele e estava feliz por finalmente ter essa oportunidade. Com metade dos poderes mágicos de Onus já drenados pela pulseira, o ancião Malleus pensou que seria uma eliminação fácil, e 2 outros imperadores anciãos apareceram de um portal para o apoiar. No entanto, Onus não se deixou abalar, e Rei matou os anciãos num instante antes de Onus os congelar com filete de costela. Beleus perguntou-se como estava vivo, então o rei revelou que Onus tinha destruído o seu contrato de espada no seu golpe final. Mesmo assim, o ancião pensou que tinha vantagem e revelou à mãe de Rei que estava presa dentro de um portal dimensional. Disse que só a libertaria se Rei concordasse em voltar a ser o fantoche monárquico, e até trataria a sua doença. Mas uma vez Rei arremessou a sua espada e saltou sobre ele, entrando por pouco no portal, determinado a eliminá-los de qualquer maneira. Fez com que novos portais começassem a emitir escuridão, e Onus percebeu que era a mesma escuridão que usou para separar os 4 reinos há 2 milhões de anos. Quando ele a libertou, ela repeliu o seu escudo, pelo que ele libertou mais escuridão, mas não conseguiram quebrar a sua cobertura. O ancião disse-lhe que estava preso, mas o seu braço começou a voar, tentando capturá-lo. Com medo de si próprio, Malleus correu para um portal. Ao mesmo tempo, a escuridão tentou penetrar o escudo de Onus, e um novo portal apareceu diante de Rei, mas Onus lançou um feitiço antidemoníaco para o proteger. Usando as capas, Onus disse a Rei que tinha usado demasiado os seus poderes e questionou-se se os poderia ajudar. Rei disse-lhe para criar uma grande espada usando o seu feitiço antidemoníaco para que pudesse destruir toda a escuridão. Diante dos seus olhos, formou-se uma espada, e Rei pensou que poderia abrir caminho para fora do reino. Quando a cobertura desapareceu, cortou a escuridão, mas foi atirado para trás, e a sua espada partiu-se, mas Onus cobriu-o antes de se transformar em pedra. Pensando que não tinham esperança, Rei auto-intitulou-se de falhado e disse que merecia ser abandonado. Nesse momento, a sua mãe acordou, oferecendo-se para o apoiar. Mas Rei tinha medo que ela desaparecesse para sempre. Ela disse-lhe que ficaria sempre com ele e transformou-se numa espada poderosa. Mas uma vez, destruiu a escuridão e começou a cortar tudo à sua passagem. Ao chegar diante do portal,
voou através com uma luz poderosa, destruindo toda a escuridão e até mesmo invadindo a dimensão impossível de Malleus. Quando terminou, a sua mãe transformou-se e disse que estava orgulhosa dele, antes de desaparecer da sua vista. Enquanto o rei estava triste, Onus disse-lhe que a sua mãe poderia ressuscitar. Mas o ancião Malleus pensou que não tinha acabado, e começou a preparar outra escuridão para mencionar para os eliminar. Antes que se apercebesse, Onus apareceu atrás dele, e perguntou-se como conseguiu entrar no seu espaço absoluto. Num instante, o ancião prendeu-o dentro de um Banu Leven, e ele explodiu imediatamente. No entanto, Onus saiu ileso, pelo que criou outro domínio de escuridão para o rodear, mas dissipou-se. Com Malleus em choque, questionou-se como é que Onus conseguiu sobreviver, mas Onus invocou a sua poderosa espada e disse-lhe que tinha recuperado todos os seus poderes. Tentando acabar com ele, Onus lançou um único golpe que destruiu a sua cobertura. Malleus pensou ter escapado, mas de repente caiu no chão e perguntou-se como foi apanhado. Então Onus disse-lhe que era impossível desviar-se da sua espada. Desesperado por escapar, o ancião invocou um portal, mas este partiu-se instantaneamente. Enquanto tentava criar mais portais, estes despedaçavam-se um após outro, e mais 1000 despedaçavam-se de uma só vez. Onus cortou-o com a sua espada e matou a criatura maléfica dentro dele, restaurando-o ao seu estado de espírito correto. Instantaneamente, uma luz poderosa espalhou-se à sua volta, revelando a arena. O ancião Malleus disse a Onus que foi atacado na noite após se terem conhecido na torre, e que tinha perdido o controle da sua mente desde então. Diante dos seus olhos, os 2 imperadores anciãos foram convocados para fora do solo, e Onus disse que as suas mentes foram fundidas e assumido. Onus pensou que as suas fontes estavam a ser controladas por a voz de Alevia e decidiu revivê-las. Entretanto, uma explosão destruiu as fontes, e viram um homem misterioso na escuridão. Nesse momento, o feitiço começou a desfazer-se e os alunos questionaram-se sobre quem tinha ganho o duelo. Entretanto, quando o fumo se dissipou, encontraram o rei inconsciente, e Onus foi declarado vencedor. No seu discurso de vitória, Onus começou por dizer que a sua espada tinha feito todo o trabalho e chamou seu pai de herói nacional. Quando terminou, decidiu curar a ferida de rei. Ao perceber que estava triste por perder a mãe, Onus invocou-a de volta à vida, e rei ficou feliz por se reunir com ela, nessa noite. Sasha presenteou Onus com uma espada pela sua vitória e disse-lhe que sempre acreditou que ele venceria, prometendo ficar ao seu lado para sempre. No dia seguinte, uma nova professora apresentou-se à turma, dizendo que iria substituir a antiga professora que misteriosamente desapareceu da escola. Ela disse que viajariam para o reino humano e teriam uma aula interacadêmica na Academia de Heróis. No entanto, os alunos nunca tinham estado no reino humano e questionavam-se se era seguro, com medo de que todos pudessem ser mortos durante o sono. Após a aula, Onus decidiu treinar os seus amigos, pensando que poderiam enfrentar alguns heróis reencarnados e esperar prepará-los para a batalha. Enquanto Misha criava uma espada de gelo para Rei, este começou a saltar para o gelo para cortar Onus, mas este partiu-lhe a espada e atirou-o diretamente para o chão, chamando-o de fracote vergonhoso. Nessa noite, o ancião Melis disse a Onus que conseguiu ressuscitar os outros 2 anciãos, mas descobriu que as suas memórias também foram roubadas. Achava que o reino humano era o responsável e disse a Onus que a Academia de Heróis estava a começar a treinar heróis reencarnados para uma possível guerra com o seu reino. Passados alguns dias, os alunos estavam prontos para partir para o reino dos humanos. Entretanto, Onus teletransportou-os num instante e decidiu explorar a cidade. Dentro da cidade, perceberam que o reino humano era totalmente diferente do reino infernal, mas Onus percebeu que os humanos estavam em paz. Quando chegaram à Academia de Heróis, encontraram uma rapariga que se questionou onde estavam. Depois de descobrir que eram da Academia do Rei Demônio, apresentou-se como Elinor, e perceberam que era uma veterana. Onus disse-lhe que estava interessado nas suas lendas de heróis, por isso ela ofereceu-se para lhes mostrar a escola. Em pouco tempo, encontraram uma pintura,
e Onus disse a Sasha que ele era o seu herói canônico. Dentro da biblioteca, Elinor revelou um livro e disse-lhes que era a lenda do seu herói, e como derrotou o rei demônio da tirania. No entanto, Sasha ficou zangado com as suas palavras, e começou a dizer que o rei demônio nunca perdeu para o seu herói, mas sacrificou-se para criar a paz para os reinos. Nesse momento, Onus decidiu acalmá-la, com medo que ela se fosse embora. Em fúria. Enquanto se perguntava quem era o rei demônio nos seus livros de história, Elinor disse-lhe que ele era Abushirivia. Elinor disse-lhe que existiam 4 heróis reencarnados, e que todos eles eram de épocas diferentes. Nesse momento, o estudante apareceu diante deles e começou a dizer que o rei demônio era certamente o vilão do mundo e não se podia ter sacrificado para criar a paz para os reinos. Chamou-lhes perdedores inúteis por duvidarem dos seus livros de história, e disse-lhes para aceitarem a derrota de uma vez. Apresentou-se como Ledriano, dizendo que era a primeira reencarnação do herói Cânone e era um membro da classe de elite. Nesse momento, apareceu outro estudante, chamando-se Laos, e disse que era a terceira reencarnação. No entanto, Onus pensou que eles eram tudo menos a reencarnação do herói, e chamou-lhes um par de falsos aspirantes a heróis. O grandalhão pensou que conseguiria fazê-lo engolir a sua palavra e avançar na sua direção, lançando uma rajada, mas Onus destruiu tudo com um piscar de olhos, derrubando-o no chão. Enquanto tentava atacar novamente, Ledriano ordenou-lhe que aceitasse que era um falhado nojento e pediu desculpa a Onus pelo problema. Fora da academia, Elinor decidiu perguntar se Onus era uma reencarnação. Ele disse-lhe que sim, e que esperava encontrar o verdadeiro herói no seu regresso à vida. No entanto, assim que começaram a sair, Elinor disse-lhe que o cânone do herói tinha desaparecido, pois ele foi morto há 2000 anos, e mesmo com a sua fonte, ela disse que ele já não era o herói de que se lembravam. Poucos dias depois, um grupo de idosos apareceu diante de Onus, e o líder apresentou-se como uma vingança, exigindo saber como tinham chegado antes de todos os outros. Onus disse que não era da conta dele e disse-lhe para tirar a cara feia da vista. Nesse dia, no salão, o mestre da Academia de Heróis apresentou-se como Diego, dizendo que seria o seu instrutor para as aulas interacademias. Para começar, convocou objetos aleatórios para as mesas, e o professor disse que os alunos deveriam demonstrar a sua magia como um espetáculo de boas-vindas para todos. Assim, o diretor escolheu Ledriano como seu representante, e o professor escolheu Riveste para representar a Academia Demoníaca. Em pouco tempo, Ledriano lançou magia de herói numa espada enferrujada, restaurando-a instantaneamente e destruindo a estátua. Com todos impressionados, Riveste decidiu revelar a sua própria habilidade, mas o seu feitiço desapareceu imediatamente. Enquanto tentava lançar outro feitiço, desapareceu, e Ledriano perguntou-se se a Academia do Rei Demônio estava cheia de perdedores horríveis. No entanto, Onus estava cansado do seu traseiro feio e trapaceiro, e revelou que se esconderam com firmeza e quebraram o feitiço de ocultação para selar a magia demoníaca. E com um estalido, o feitiço quebrou-se, e o trapo cresceu de todo o feitiço que foi lançado, transformando-o num monstro. No entanto, com um feitiço de liderança, Onus fez com que os monstros desaparecessem, criando uma espada sagrada diante dos seus olhos. Com o realizador chocado com a visão, Ledriano disse que Onus era realmente o rei demônio da tirania reencarnado. À noite, o ancião Lord Ives começou a dizer a Onus que os livros de história não revelavam a morte do herói Canon.